Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos aqui em mais uma transmissão online. Queria dizer a você o seguinte, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E se isso está acontecendo, nada é por acaso. Eu tenho certeza que você que está aí na tua casa deve estar com um desejo enorme de estar presente na tua igreja para adorar, para glorificar a nosso Deus. Mas faça desse momento um momento especial com sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 133, verso 1: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E essa união pode trazer aí na tua casa. A igreja é você aí no seu lar. A igreja não são as quatro paredes. A igreja é você aí no seu lar. Por isso nós estamos reunidos aqui em comunhão e adoração, para adorar e glorificar o grande eu sou, que é o nosso Deus. Vamos adorar a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês alguns avisos que temos para esses próximos dias. A princípio, nós tínhamos pensado em fazer a celebração da Ceia do Senhor nesse domingo,
Mas por causa da Páscoa, a semana que vem, nós vamos transferir e fazer para o domingo de manhã a nossa ceia de Páscoa, tá bom? Então nós vamos ter alguns elementos como ervas amargas, cordeiro, como fazemos todo ano, só que será gravado no domingo. E nós queremos sugerir para que você tenha também os elementos preparados em casa. Tenha sua porção de pão, seu suco, se você puder, erva amarga. Se não tiver o cordeiro, utilize qualquer outra carne, apenas para simbolizar, então, esse gesto que temos feito, trazer à memória, como a Bíblia diz que nós devemos fazer. E ao comermos como família reunida, devemos explicar para os nossos filhos por que estamos fazendo isso. Essa é a instrução bíblica. Não é apenas um ritual, não é um memorial que deve ser esclarecido o porquê estamos fazendo. Normalmente, na cultura, infelizmente, é mais comum as crianças procurarem chocolate, mas aí vai ser a oportunidade de você explicar para eles o verdadeiro motivo da Páscoa. Por que começou a Páscoa? E Deus ainda quer a libertação daqueles que estão cativos, inclusive dos nossos filhos que ainda são pequenos e um dia terão que tomar por eles mesmos a decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar o coração a Cristo. Então aproveite esse tempo para isso. Vamos ter uma Páscoa diferente este ano, no nosso próprio lar, como foi no passado. Nós estamos vivendo uma situação semelhante. No passado, antes de Cristo, no Antigo Testamento, eles também não puderam sair de casa por alguns dias. Tinham que ficar lá para que para que o anjo da morte não os atingisse. Eles tinham que ficar guardados em casa, com as características nos umbrais da porta, marcados pelo sangue do Cordeiro. Aí o anjo da morte passaria sem feri-los. E é assim que vamos fazer também. Vamos ficar guardados e nos lembrar de todas as bênçãos de Deus para a nossa família. Também fique atento durante a semana para as nossas devocionais. Todos os dias temos alguém da nossa equipe ministrando ao seu coração. Os adolescentes e jovens também do Full Stop serão ministrados, terão as suas ministrações. Acesse os canais que vocês têm aí e ouçam também, participem, se envolvam. Não fique de fora do convívio com a igreja. Procure estar junto de alguma maneira. Encontre-se, ligue-se um para o outro, tenha um encontro virtual, mas permaneça em casa. A gente fica agoniado querendo sair, achando que já passou, mas ainda não passou, ainda não estamos liberados. Assim que formos liberados, vamos então celebrar juntos com grande entusiasmo, ainda mais que temos sido hoje. Vamos ter a nossa participação agora também dos dízimos das ofertas. Gosto muito do Salmo 24, que diz que o Senhor é dono de tudo que existe aqui no mundo. Então, Ele já é dono dos recursos que estão nas nossas mãos. Muitas famílias estão preocupadas e, com toda razão, nós podemos nos preocupar até um limite, desde que esse limite não transforme a preocupação em ansiedade a respeito do sustento de Deus. Eu sei que alguns já foram avisados que os salários serão reduzidos, alguns já estão avisados que o seu contrato será suspenso, mas vamos nos manter unidos, ajudando um ao outro, estamos atentos a isso. E se você precisar, inclusive, de algum auxílio pontual, faça contato com a nossa igreja, ligue no celular ou ligue aqui mesmo, faça contato com um de nós e nós vamos tentar te ajudar de alguma forma para te suprir na sua necessidade. Mas para isso precisamos também ter com o que te ajudar. Por isso que os dízimos e as ofertas são importantes. E mantenha o seu compromisso com Deus, entregando a Ele o que Ele pede como manifestação da sua adoração, da sua submissão, inclusive, à orientação dEle na sua palavra. Vamos fazer isso agora. Enquanto cantamos essa canção, também aparecerá na tela os nossos números de conta, assim como apareceu no início, ou você pode pedir também por WhatsApp, nós vamos te enviar como você pode fazer parte do sustento da nossa igreja, tá bom? Contribua com alegria, porque é isso que Deus espera de nós. Deus te abençoe.
Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Nossa oração a Ti, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que Te adora. Nossa oração a Ti, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que Te adora. Bom dia, igreja, graça e paz. Neste momento de crise, ainda separados, mas unidos num só propósito, num só desafio de orarmos, de intercedermos junto ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nesta manhã eu queria estar ministrando ao coração de vocês aquilo que o Espírito Santo também ministrou ao meu coração, e que neste momento você possa parar tudo que você está fazendo. Esquece quem está do seu lado, o barulho lá fora, a sua panela no fogo, vai lá e desliga e vamos então orarmos. Vamos elevar nossos pensamentos ao trono e num só propósito, num só pensamento, num só desejo, vamos clamar ao Senhor. A nossa devocional está em Mateus 23, versículo 27 ao 28, que assim diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nesses tempos de quarentena, a falta de tempo não é mais desculpa para ninguém. Deus está nos mostrando que nós é que estávamos administrando mal as 24 horas que Ele nos deu. Foi preciso que o Senhor nos desacelerasse e reescrevesse a nossa agenda de uma forma radical, para que os nossos olhos pudessem se voltar para aquilo que realmente importa. Vivemos em um mundo que passou a valorizar demais o ter e se esqueceu de valorizar o ser. As maiores bênçãos que Deus nos concedeu não são as bênçãos materiais. A liberdade é um bem precioso que recebemos de Deus. De igual modo, também é a comunhão. Quantas pessoas não pagariam caro hoje para se encontrarem com seus filhos, com seus pais, carregar seus netos no colo, brincar com eles? É tempo de aprendermos lições importantes com essa crise. Muito mais do que adquirir hábitos de higiene, devemos rever nossos conceitos, nossos princípios e definir melhor as nossas prioridades. Uma mudança começa de dentro para fora, quando passamos a reconhecer e valorizar aquilo que realmente importa e que muitas vezes passa desapercebidos por nós. Que o Senhor ministre aos nossos corações neste tempo e nos faça melhores a cada dia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por esta oportunidade de juntos, como igreja, num só propósito, num só pensamento, unirmos, Pai, os nossos corações em fé, quebrantamento, arrependimento, clamando pelo Senhor, Pai, clamando pelo Teu amor, clamando por graça e por misericórdia sobre as nossas vidas. Pai,
nos torne pessoas melhores, que possamos entender, Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Eu sei, Pai, que o Senhor quer tratar com cada um de um modo especial. Por isso, Pai, trate, fale alto, incomode o coração de cada um, desse irmão, dessa irmã, que neste momento, para tudo, para clamar ao Senhor. Que a mudança, Pai, comece no nosso interior, nos fazendo pessoas melhores, pais melhores, cristãos melhores. Que possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Que possamos, Pai, passar por toda esta luta, por toda essa dificuldade, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que depois, assim que tudo isto passar, poderemos cantar um grito de guerra, porque seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, cuide dos nossos idosos, dos idosos da Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Cuide das crianças, Pai. Cuide do pessoal que está no grupo de risco, as pessoas que têm imunidade baixa. Pai, eu peço também por todos os funcionários da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem. Pai, que o Senhor seja com cada um, Pai. Que a Tua mão forte, santa e protetora possa livrá-los de todo mal, de todo contágio. Que eles não percam a fé em Ti, porque cremos é que o Senhor que vai à frente, Pai. O Senhor que vai à frente guerreando a nossa guerra, pelejando a nossa peleja, lutando as nossas lutas, Pai. É neste nome santo, é neste nome que está sobre todos os nomes que nós acreditamos, confiamos e cremos que o melhor logo estará por vir. Muito em breve, Pai, muito em breve estaremos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor, abraçando cada irmão, cada irmã que neste momento fisicamente está longe, apenas fisicamente. Guarde também, Pai amado, Pai querido, debaixo das Tuas santas e protetoras mãos, a vida do nosso pastor Reinaldo, a vida do pastor João, toda a liderança e todos os ministérios da sua santa e amada igreja, para que em breve possamos nos reunir com muito mais força, sabendo que neste momento, Pai, neste momento é um momento de refletirmos, é um momento de mudarmos, é um momento de pensarmos nas coisas do alto, ocuparmos a nossa mente com as coisas boas, com tudo aquilo que nos traz esperança. Pai, seja conosco, hoje, agora e para todo sempre. É a minha oração no santo e amado nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa série de mensagens que fala sobre os mandamentos recíprocos. Estamos agora no estudo número 5, na parte A, que fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Esse mandamento é uma coisa que incomoda muita gente, porque ninguém normalmente não está muito disposto a se sujeitar. As pessoas têm mais assim um desejo de que os outros se sujeitem, mas nós vemos no mandamento que temos que nos sujeitar uns aos outros. É uma coisa recíproca, assim como todos os outros mandamentos. Vou ler o texto em que consta esse mandamento, que está em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vou ler na versão da NVI. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E esse final é muito importante, por temor a Cristo. Então nós não devemos nos sujeitar às pessoas por temor a elas, mas a Cristo. O temor a Cristo facilita a nossa vida estar se sujeitando aos nossos líderes e às outras pessoas, como vamos aprender hoje aqui.
não pode ser de outra maneira, mas tem que ser do meu jeito. Olha, se começarmos a admitir tudo quanto for ideia do pessoal, vai virar uma bagunça. Então, às vezes, temos que ouvir coisas como essa. Se não for do meu jeito, não pode ser de nenhum outro. É o meu jeito do meu jeito que tem que ser feito. E tem mesmo pessoas que pensam que se a gente começa a aceitar a opinião de várias outras pessoas, o que acontece é uma bagunça, porque fica sem uma identidade. Mas aqui o mandamento pede que por amor a Cristo, então nós vamos chegar a um denominador comum por causa do amor a Cristo e o amor à Igreja de Cristo, que é o corpo dele. Então é isso que vai nos levar a focarmos com um só sentimento, a termos uma decisão que vai deixar o corpo de Cristo tranquilo, que é a igreja. Às vezes, na igreja de Corinto, a gente via que as coisas estavam meio confusas, na época que Paulo escreveu essa carta. Podemos observar bem que existia o partido de Paulo, que se achava muito mais apto para explicar as doutrinas. Então existia esse partido ou esse grupo que dizia que era de Paulo, assim como também tinha o de Apolo, que rejeitava qualquer opinião. Então era como se fosse o partido do contra, era um partido que vivia causando problema. E tinha aqueles que falavam que eram de Cristo. Cada um deles se julgava melhor, cada um deles se julgava com uma certa autoridade para decidir as coisas na igreja. E então o apóstolo Paulo escreve tentando corrigir essa situação na igreja de Corinto. Certos membros da igreja afirmavam que não deve comer carne oferecida a ídolos. Esse foi um assunto bastante controverso na época. Vamos falar mais ou menos nos tempos de hoje, por exemplo, tinha alguns açougues que estavam com a carne em promoção, mas era muito barato. Então era muito barato porque era uma carne que já era de segunda mão, podemos dizer assim. Aquelas carnes já tinham sido utilizadas em sacrifícios. Como os deuses que eles criam eram deuses falsos, não acontecia nada com a carne durante o sacrifício, só tinha aquele manuseio que talvez a deixasse com uma higiene um pouco inadequada. Então os açougues compravam essa carne que tinha sido oferecida por algumas seitas em sacrifício e faziam uma promoção nos açougues. A orientação do apóstolo Paulo é: se você for comer na casa de alguém e ele lhe perguntar se você comeria da carne daquele açougue, porque a refeição foi preparada com essa carne, então não coma, para que isso não cause escândalo. Mas se ele não falar nada, puser na mesa sem disser nada, você também não vai perguntar: que carne você comprou esse açougue? Então come e fique quieto. Ore a Deus, pedindo que Deus tenha aquela carne como purificada, então faça a refeição. Também uma outra situação bastante controversa naquela época era que as mulheres não se sujeitavam a usar o véu, embora na cultura daquela época o véu fosse um sinal de respeito. O véu era usado porque em Corinto, principalmente, era uma cidade portuária e existiam muitas mulheres que se prostituíam. Essas mulheres começaram a se converter e quando elas eram pegas no adultério, elas tinham a cabeça raspada. Quando elas se convertiam e ficavam com a cabeça raspada, usar o véu impossibilitava que elas recebessem uma proposta de homens para que elas continuassem na prostituição. Então elas passavam a ser respeitadas por causa do véu. E no meio da igreja, o véu criava uma unidade. Então, se todas as mulheres usassem o véu, ninguém ia ficar: olha, aquela mulher já foi, né? Então não haveriam suposições de ficar pensando nada a respeito daquela mulher, e ela seria respeitada como todas as outras. Só que algumas não queriam usar. E isso acabou se tornando um assunto polêmico. Podemos ver isso lá em 1 Coríntios 11:6. Também algumas mulheres não se sujeitavam à autoridade dos homens para ensinar na igreja. 1 Coríntios 14:34. Elas eram contrárias às orientações. Então,
os lares acabavam divididos, porque os homens pensavam uma coisa, as mulheres outra, chegava na igreja, essas opiniões eram expostas, mostrando a divisão dentro do próprio lar. Não havia sujeição, mesmo dentro do próprio lar das pessoas da igreja. Os membros que falavam em línguas também não queriam se sujeitar a qualquer limitação no emprego desse dom, como está em 1 Coríntios 14, 38 e 39. Imagine só um auditório de 500 pessoas e cada um que chegasse para o convívio como igreja quisesse começar a falar em uma língua que ninguém entendesse. O que seria dessa igreja? Seria uma bagunça. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo, olha, vocês têm que fazer as coisas com ordem e decência. Então não pode cada um querer falar na sua língua. Ele limitou a quantidade de pessoas que poderiam falar em uma outra língua, desde que houvesse um intérprete, para que as pessoas pudessem compreender a mensagem. Então, o principal seria a compreensão da mensagem, e não a exibição do dom, ou muito mais das pessoas. Eles tinham que se submeter a uma ordem estabelecida pelo dirigente da igreja, ou por quem estivesse à frente da celebração. Parece que sujeitar-se não fazia parte do vocabulário daquela igreja. Em muitas igrejas hoje também existe isso, um quer mandar mais que o outro. Falou assim, mas eu tenho o meu jeito de fazer, eu compreendo que assim é melhor, então eu vou dar aqui uma adaptada para a minha forma de ser e vou realizar do meu jeito. Não vou seguir exatamente as orientações que me têm sido dadas. E as pessoas vão adaptando e causando problema. Quanto mais adaptações, mais problemas surgem, porque a orientação dada pela liderança deve ser seguida para que a paz seja estabelecida. Não é bom fazer as coisas conforme o nosso próprio nariz, ou conforme a nossa própria ideia ou sentimento para o momento ou para a situação que temos vivido. Algumas situações que mostram que essas diferenças podem surgir. Por exemplo, o líder desse ministério me considera para componente, ou vai me considerar para participante desse ministério, se eu apresentar determinadas qualidades. Eu não gostei disso, então vou procurar outra igreja ou outro ministério. Isso às vezes acontece. Por exemplo, uma pessoa quer cantar no coro, mas não tem voz adequada para cantar. A pessoa quer tocar guitarra, mas não sabe nada de música. Ela não está adequada para aquela situação de ministério. Ou então alguma irregularidade até mesmo na sua postura espiritual. Como às vezes falamos, a pessoa tem que estar integrada na igreja para poder ministrar a igreja, porque a igreja não se sentiria à vontade de ter alguém ministrando na igreja, sendo que aquela pessoa nunca foi vista fazendo parte da igreja. Não participa da escola bíblica, como já dissemos aqui algumas vezes, tocam, mas na hora de cantar, da pregação, então desaparecem. Então só aparece para fazer uma coisa, só aparece para cumprir a escala. Não se envolvem com mais nada do que diz respeito à vida da igreja. Então não é da igreja. Como que vai ministrar a igreja? Tem pessoas que não concordam, não querem aceitar isso. Então vão procurar outra igreja porque não querem estar sujeitas às orientações e práticas da igreja. Também os membros de um grupo querem que eu apareça toda semana, onde já se viu limitar a minha liberdade pessoal, como essa gente quer fazer. Por exemplo, assim, a EBD. Então, você vem um dia na EBD, você vem 2, aí depois você desaparece. Ou até mesmo na membresia da igreja. Fica 1 ano sem aparecer. A igreja vai fazer contato, vai dizer para você, olha, por que você não tem mais aparecido? Eu fui uma vez, eu fui no meu batismo, por que eu tenho que ir de novo? Tem pessoas que só vêm na igreja, estar com a igreja no dia do batismo, depois somem e não dão mais satisfação. Dão o telefone errado, então a gente não consegue mais ter contato com a pessoa, simplesmente desaparecem. A igreja quer que os membros
da igreja, apareçam, façam parte, estejam conosco. É lógico que agora estamos com dificuldade por causa dessa pandemia e os cuidados que temos que ter, mas às vezes até o fato de não acessar os vídeos, não tentar ver de alguma forma o que estamos transmitindo para você como mensagem, é uma forma de você dizer, eu sou da igreja, mas estou fora. Essa igreja não tem atendido uma necessidade, então vou procurar outra. Como eu ouvi uma vez, agora existem muitas opções, pastor. A gente, se vê alguma coisa que não nos agrada, a gente procura outra opção e pronto. E, infelizmente, é isso que temos visto, de uma forma geral, na falta de compromisso das pessoas com a igreja em que ela mesma decidiu fazer parte. Não foi obrigada a fazer, mas foi uma disposição da pessoa a ser parte dessa igreja. E às vezes as pessoas desaparecem e não tem mais contato posterior. Não gostei dessa decisão da liderança, às vezes a pessoa fala. Sabe, vou parar de contribuir financeiramente até que eles aprendam a fazer as coisas de um jeito que me agrade. Muitas pessoas, às vezes, simplesmente param de contribuir e acham que fazendo isso podem forçar a barra para que a igreja aceite a sua vontade. A contribuição financeira é um compromisso de quem é parte da igreja e deve ser uma coisa que nós fazemos para Deus e não para a liderança e não para pressionar a igreja de uma forma a fazer as coisas do meu jeito. As pessoas que parecem que detêm em suas mãos um poder financeiro querem pressionar para que as coisas aconteçam do seu jeito. Mas Deus tem um jeito dele para cada igreja. E é por isso que ele estabeleceu os dons na vida da igreja, para que a igreja prossiga fazendo a obra que ele tem para ela no lugar onde ela está. A Bíblia não nos deixa dúvida quanto à vontade do nosso Senhor, a respeito daquela nossa tendência a sermos insubmissos. Então, se nós temos uma tendência a sermos insubmissos, nós vamos acabar responsabilizados por isso. E a Bíblia não deixa dúvidas que não é bom nem para nós, nem para a liderança por Deus estabelecida. Definição sobre sujeitar-se. Sujeitar-nos uns aos outros significa que cada um de nós que se considera submisso à autoridade dos irmãos, cooperando facilmente com as muitas instruções e os desejos e os pedidos deles. Então, é uma coisa que nós fazemos por amor e é mútuo. Nós fazemos e recebemos também a sujeição das pessoas de uma forma natural. Temos alguns exemplos bíblicos. Jesus mesmo se sujeitava aos seus pais. Podemos nos lembrar da situação dele com 12 anos, discutindo com as autoridades religiosas da época, e depois os pais dele chamando, e ele os acompanhou até Nazaré. Lucas 2, 51, na parte A, podemos ver. A Bíblia diz claramente que Jesus era submisso aos seus pais, mesmo eles não entendendo tudo o que Jesus tinha ainda para cumprir. Mesmo ele ainda não tendo a visão total da história, do plano de Deus, eles percebiam isso em Jesus. Jesus era submisso aos seus pais, mesmo que ele soubesse que ele era Deus. Também em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 16 e 17, agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito apenas não aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e iniciativa própria. Então Tito não só aceitou a orientação de Paulo para ir até a igreja de Corintos, mas ele foi com alegria, ele foi com entusiasmo para a igreja. Agora já veja uma outra situação. 1 Coríntios 16, 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas disse que ele vai quando tiver uma boa oportunidade. Ele não decidiu ir com o grupo que estava indo. Ele decidiu ficar e ir em uma outra oportunidade, que ele julgasse ser melhor, que não era aquela pelo que vemos.
Algumas observações. O Novo Testamento menciona algumas relações dentro das quais define claramente quem deve submeter-se a quem. A todo cristão, a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus. Então, nós temos que nos submeter a Deus. Tiago 4, 7a. As esposas, sujeitem-se a seus próprios maridos. Efésios 5, 22 e 24. Colossenses 3, 18. 1 Pedro 3, 1. Então, essa coisa das esposas era como eu citei há pouco. É como eu citei há pouco, que deve ser. O marido e a esposa concordam sobre um assunto, falam sobre esse assunto, concordam, e quando ela vai falar a respeito de um assunto, ela não vai falar com uma posição contrária à que o marido tem. Ela deve reafirmar o que ela discutiu e que eles chegaram numa conclusão, numa decisão, e ela deve apresentar uma posição para a igreja, para um grupo de estudo, para amigos, para parentes, que não seja uma palavra de oposição ao marido, mas assim, eu já conversei com meu esposo e a nossa decisão a respeito disso é essa. Então é assim que deve ser em tudo. E todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Romanos 13:1, Tito 3:1, 1 Pedro 2:13. Até mesmo nessa pandemia nós temos tido a chance, ou a oportunidade, entendo que dada por Deus, de respeitar as nossas autoridades. Temos recebido orientações bem específicas, essas orientações variam de estado para estado, dentro do nosso país, mas aquilo que está dentro do nosso estado, dentro da nossa circunvizinhança, nós temos que acatar, não podemos contrariar. E é por isso até que estamos transmitindo o culto dessa forma. Seria bem melhor com toda a igreja aqui presente. Muitos problemas seriam eliminados, nós estaremos, inclusive, estabelecendo objetivos mais claros, poderemos dar orientações para toda a igreja, mas a orientação não é essa. Enquanto não for essa, nós vamos seguir. E também os escravos, ou seja, os trabalhadores, devem se sujeitar aos seus senhores. 1 Pedro 2, 18a e Tito 2, 9. Também em relação aos líderes espirituais, submetam as pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. 1 Coríntios 16, 16. A igreja estabelece a liderança e a igreja deve acatar as orientações da liderança, não querendo sair para uma direção que seja contrária ao que a liderança tem orientado. A todos os irmãos, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Friso novamente essa parte. Por temor a Cristo, é por temor a Cristo que nós nos submetemos. É por temor a Cristo que nós andamos alinhados com a liderança. É por temor a Cristo que nós mantemos a nossa vida alinhada também às autoridades governamentais. Importante distinção entre submissão e obediência. Alguns acham que submissão e obediência são a mesma coisa, mas existe um fator decisivo aí entre essas duas situações. A obediência pode ser exigida e forçada. Muitas pessoas acabam obedecendo algumas coisas, mas com o coração contrariados, e acabam fazendo, mas ficam resmungando enquanto fazem. Você já deve ter feito isso, todos nós já fizemos um dia. A sua mãe manda você lavar a louça bem no melhor momento do filme que você está assistindo. O filme vai acabar e é a hora que ela quer que você ajude em algum momento. Então as mães são muito boas para fazerem isso. Os pais não, os pais sempre são bonzinhos, mas as mães escolhem aquele momento crucial para lhe pedir alguma coisa. As esposas às vezes também fazem isso. E então nós vamos fazer, mas fazendo os contrariados, resmungando. Então essa obediência, esse tipo de obediência, também em algumas coisas mais sérias, demonstram para as pessoas que pediram, que solicitaram a nossa obediência, uma contrariedade. E então perde o valor da nossa obediência. Isso não é obedecer com sujeição. Então quando nós fazemos por sujeição ou por submissão, nós fazemos com amor ou por amor, sem reclamar.
e aquilo acrescenta algo de precioso na vida que está pedindo a obediência, que está pedindo o favor, que está pedindo o seu trabalho, que está solicitando a sua postura de ajuda. E assim é que nós aprendemos. Então existe esse ponto de equilíbrio entre obediência e sujeição. Devemos não só obedecer, mas obedecer em sujeição, por amor de Cristo. Então Cristo traz essa obediência sujeita pelo amor à nossa vida, por uma transformação, por um trabalho que Ele já realizou no nosso coração. Gálatas 5:13 e 1 Pedro 2:16 e 17, você pode confirmar essas questões. Também, a submissão é uma atitude interna de espírito, não uma mera obediência externa. Então você faz como um todo, é a sua vida como um todo, não só externamente, como também interna. Você se sujeita com o coração, com todo o seu ser, vai agir em favor daquilo que foi pedido, quando você faz por sujeição. Como no caso do irmão mais velho lá da parábola do filho pródigo. O mais novo que fez tudo errado, mas o mais velho obedeceu, mas obedeceu com o coração, com rancor no coração. Ele não estava feliz de estar ali. Ele demonstra que em alguns momentos ele preferia ter ido com o irmão, ou feito o que o irmão fez, de deixar o pai e depois voltar e receber a festa. Ele estava com o coração ciumento, carrancudo, ele não tinha alegria em ter sido submisso ao pai. E então assim nós fazemos a distinção entre submissão e obediência. É possível também ser submisso de uma forma geral, mas recusar a obediência em situações que contrariam a palavra de Deus. Tem 2 textos bem claros na Bíblia, Atos 4, 19 e 25 e Atos 5, 28 e 29. Primeiro, Atos 4, 19 e 25 diz assim: Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justos aos nossos olhos obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Então os apóstolos estavam vendo muitas coisas de todos os dias, estavam vendo o poder de Deus manifesto. Jesus aqui já tinha voltado para o céu, mas tinha deixado com eles o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na vida deles, e tudo o que eles tinham visto no convívio com Cristo, o amor dele para nos salvar e dar vida eterna, eles não podiam deixar de falar a respeito daquilo. As autoridades estavam proibindo que eles ensinassem, como em Atos 5, 28 e 29, a respeito de Jesus. Eles estavam sendo proibidos, intimidados a serem presos, e foram, e também alguns mortos, porque eles não queriam parar de falar a respeito de Jesus. Aquilo era muito forte, era impossível para eles se conter diante de tudo que eles tinham passado, da vitória de Jesus sobre a morte. E eu quero encerrar com essa palavra. Porém, somente manifestamos a verdadeira submissão quando essa nos leva a fazer algo que é contra aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Então, só podemos contrariar a submissão que Deus pede para nós quando ela for contrária àquilo que Deus nos mandou fazer. Também Jesus, pregar o Evangelho, dizer que Jesus veio ao mundo. Ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar e venceu a morte, ressuscitando. Então isso nós nunca vamos poder falar, ou pela internet, ou ao vivo, ou conversando com as pessoas, anunciando de alguma maneira que Jesus é o único Salvador. Ninguém pode nos deter de falar a respeito disso. Essa, não proibição, mas essa orientação que temos recebido para deixar de nos reunir com a igreja, eu não entendo que tenha impedido de fazermos, porque temos feito com muito mais ênfase, muito mais oportunidades, temos usado ferramentas que não usávamos antes, então tem se tornado mais abrangente, o alcance tem sido ainda maior, não só aqui, mas em todo o mundo. Jesus tem sido conhecido, a mensagem tem sido propagada, porque nós amamos esse Jesus. E eu quero encerrar esse nosso tempo juntos aqui, através da internet, orando com você. E talvez você ainda não tenha feito uma oração
de entrega a Jesus. Jesus veio a esse mundo para que nós descobríssemos o que é o amor. E Ele demonstrou isso indo até a cruz. E ali deixou que a morte o atingisse, não no que diz respeito ao seu estado de Deus, mas o seu estado humano, para mostrar que nos ama e quer nos ter com Ele para a vida eterna. Eu vou orar. Se você nunca fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus, você pode repetir com as suas palavras, onde quer que você estiver, e entregue seu coração a Jesus. Deixe que Ele lhe dê a maior vitória, que é a vida e a vida eterna, com o perdão dos pecados, com o coração arrependido. Diga assim a Jesus: Senhor Jesus, estou vendo esse vídeo e o meu coração entendeu melhor a respeito do seu amor. Essa igreja não está pregando, não está tentando transmitir a mensagem somente para manter um público, mas para revelar a todos o amor que o Senhor tem e revelado através de Jesus por cada um de nós. Isso nos leva a ter um coração arrependido. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados e confessamos com os nossos lábios que só Tu és o nosso Senhor, só Tu és o nosso Salvador. Entregamos ao Senhor o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos conceda vida e vida eterna como só o Senhor pode fazer. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude logo a podermos nos reunir como igreja, porque queremos fazer parte de uma igreja. Sabemos da importância disso para a nossa edificação, para a nossa estruturação, também para servirmos como corpo, sujeitos ao Senhor. Através da vida como igreja, nós queremos submeter ao Senhor, demonstrar que somente o Senhor merece a nossa adoração quando nós celebramos, entusiasmados ao Senhor, cantando as maravilhas que o Senhor já tem feito por nós. E nós fazemos essa oração porque cremos e nos submetemos um ao outro e a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Amém. Obrigado por participar conosco de mais uma celebração virtual e nós sabemos que o seu coração será renovado por Deus através dessa mensagem ou de outras que você poderá também ter acesso. Fique ainda conosco, celebre ao Senhor com canções, esteja acompanhando o nosso tempo de intercessão, coloque-se diante de Deus e Ele há de transformar não só a sua vida, mas de toda a nação, de todos os países, porque Ele é Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E Ele quer fazer isso através de você também. Obrigado pela sua audiência, por estar conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Queria estender o convite a você que às 18h30 estaremos na live com o culto online, às 18h30. Então participe com sua família, venha até a sala da sua casa e adore o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe.